Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso RS Play Entrevista, aqui na RS Play, canal 524 da sua Claro TV. Hoje eu vou receber aqui a presença inspiradora da Ana Maria de Souza. Ela é diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, formada em biblioteconomia, pós-graduada em gestão do conhecimento. E ela tem mais de 20 anos de experiência, incluindo coordenação de áreas na Petrobras Distribuidora e trabalho em cultura também aqui na Cultura Pública Gaúcha. Ela assume a biblioteca em 2023, tornando-se a primeira mulher negra à frente da instituição em quase 150 anos de biblioteca. E nos últimos meses, a Ana tem impulsionado ações que combinam restauração patrimonial, inclusão, diversidade e, olha, muita atividade cultural na biblioteca. A gente vai bater esse papo aqui para conhecer um pouco mais das ideias da Ana, seus desafios e os próximos passos para tornar a biblioteca um espaço de todos, que é o objetivo que ela vem para cá. Obrigado pela presença, Ana. Tudo bem contigo? Prazer, Nando. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme falar da Biblioteca Pública do Estado do RS, falar de cultura, falar de livros, é sempre um prazer. Uma carioca entre nós, é isso? Verdade, pois é. Esse sotaque não tem como negar, né? Começa a falar, logo já mata uma charada. Tu vem de uma longa experiência na iniciativa não privada, né? Iniciativa privada, não pública, né? Empresa de economia mista, né? A Petrobras é empresa de economia mista. Eu era empregada concursada da Petrobras Distribuidora, que é uma subsidiária do Grupo Petrobras, responsável pela área comercial da empresa, né? A parte do varejo, né? Mas foi privatizada a empresa em 2019. E eu aderi ao plano de demissão voluntária e me desliguei em 2020. E aí, em 2021, apareceu o concurso aqui para o estado do RS. Tu já tinha formação em biblioteconomia? Sim, eu sou bibliotecária. Eu era concursada lá como bibliotecária também. Como bibliotecária também. E aí, passei no concurso e vim assumir minha vaga no concurso do estado do RS em novembro de 2022. 3 meses depois eu recebi o convite para assumir a direção da biblioteca. Quando eu assumi minha vaga, eu fui trabalhar na Casa de Cultura Mário Quintana, para cuidar das bibliotecas de lá. Então eu cuidava da Biblioteca Infantil, a Lucília Minsen, a Biblioteca Érico Veríssimo, que é uma biblioteca da Casa de Cultura mesmo, uma biblioteca de literatura maravilhosa, funciona no 3º andar, a Biblioteca Infantil no 5º andar da Casa de Cultura e a Discoteca Nato Rem. Então eu cuidava dessas 3 frentes, estava lá numa loucura e de repente surgiu o convite para eu assumir então a direção da Biblioteca Pública do Estado e eu acumulo a coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas aqui do RS também. É uma trabalheira atroz. Que tu quase não gosta, né? E dá tempo de fazer muitos projetos culturais dentro. A biblioteca está fazendo uma coisa que é legal, que é levar músicos lá para dentro, recitais, né? Essa intervenção na rua que vocês fazem alguns sábados também, né? Tem sido muito legal. Você sabe, Nando, que quando eu assumi a biblioteca, né, eu enfrentei uma série de desafios. E dentre esses desafios eu percebi que a biblioteca estava num movimento não muito próximo do povo. A biblioteca estava afastada, as pessoas estavam afastadas da biblioteca. Então eu comecei a pensar em ações, em frentes que poderiam então fazer essa virada de chave. E eu encontrei esse caminho, né, usando várias frentes, né? Eu posso dizer para você que a gente trabalha muito em diversidade do acervo, renovação do acervo, a organização da casa. Então, a biblioteca está num prédio lindíssimo, um prédio que é tombado pelo IFAI, pelo IFAM, os Institutos de Patrimônio Nacional e do Estado. E a biblioteca em si, eu digo que eu tenho um ativo maravilhoso na mão, que é um prédio lindo, que as pessoas acham incrível, mas as pessoas não conheciam. Então, a gente passa, então, a tratar muito bem do prédio. O prédio já vinha passando, antes de eu chegar, por um processo de restauro que se intensificou nesses últimos anos. Então, a biblioteca está agora com uma verba gigantesca do Tesouro do Estado, 12 milhões de reais para a qualificação do prédio. Então, nós vamos ter acessibilidade, climatização, PPCI renovado, toda a parte de elétrica, hidráulica, hidrossanitária, tudo isso sendo reformado. Isso também é um atrativo para o prédio, claro, né?
E também o próprio prédio em si já é um atrativo, né, Ana? O prédio em si já é um atrativo. É lindo, então né? tem que usar esse ativo. Como você tem um ativo desse na mão e você não usa da melhor forma, né? Então nós trabalhamos também muito em processo, em motivação da equipe, né, para melhor atender o público e também nos eventos que chamam as pessoas também, e que é você misturar a literatura, a gente chama de transversalidade, né? Transversalizar a literatura com outras artes, com música, com teatro, com cinema, com artes plásticas, porque dessa forma é um convite que você faz para as pessoas e as pessoas vêm para a biblioteca e são estimuladas a ler mais. Então são esses detalhezinhos, assim, não são detalhes, né? Eu digo que é muito trabalho, mas enfim, posso dizer que é uma metodologia que está dando certo. Está dando certo. Eu sou de uma geração que a gente no colégio se reunia para ir à tarde, às vezes, fazer pesquisa na biblioteca. Passava toda a tarde lá dentro, pegava livros e tal, pesquisava. E essa relação com a pesquisa hoje online muda a relação com a biblioteca. É um desafio. Como manter a biblioteca de pé, né? Isso é interessante. Você sabe que daqui a pouquinho eu vou estar falando lá no memorial do Ministério Público exatamente sobre isso. A gente vai fazer uma discussão sobre o contraponto do livro físico e do livro digital, e da leitura digital e tudo mais. Eu posso dizer que é o seguinte, não tem divergência entre as formas de acesso à informação, mas tem sim uma mudança que não tem como a gente negar. A gente está falando eu sou de uma geração, eu estou com 55 anos de idade, que eu me criei em biblioteca para fazer pesquisa da escola. Dizer hoje que a biblioteca, principalmente a biblioteca pública, serve para pesquisa acadêmica e pesquisa escolar, não é verdade. Né? O pessoal está aí, você dá lá, você faz uma formulação para o ChatGPT, ele te traz todas as respostas. Então, para que, Ana, que serve uma biblioteca pública hoje em dia? Aí que está a questão. A questão da leitura por prazer, a leitura por deleite, a leitura para crescimento. Então, a gente vai falar de uma leitura mais de literatura, mais de história, mais de biografia, outro tipo de coisa. Então, não é mais a pesquisa acadêmica, não é mais aquela biblioteca pública que nós usávamos lá na década de 80, na década de 70, 90, né? Mudou completamente. Então, é esse tipo de leitura. Então, hoje, na biblioteca pública, o que mais sai são livros de literatura e livros com temáticas atuais. Então, você vai ter muitos livros, né, que a gente chama da bibliodiversidade. Livros falando sobre temática racial, livros falando de questões sociais, de questões de gênero. Então, as pessoas... E é um prazer, gente. Pegar um livro na mão e você entrar naquele universo é um prazer que é insubstituível, né? E aí, vamos perguntar, mas Ana, e qual a diferença dessa leitura do físico para um dispositivo eletrônico? Tanto faz você ler, o importante é que você leia. Se você vai ler no seu Kindle ou se você vai ler no livro físico, tanto faz, o importante é que você tenha esse prazer, que você esteja despertar, exatamente, que você tenha esse despertar para essa leitura. É sobre isso, né? Ana, tem uma coisa que uma das visitas que eu fiz na biblioteca, e me chamou muito a atenção, porque as pessoas falam assim, vamos fazer uma reforma na biblioteca, daqui a pouco, traz uma empresa, vão lá, o cara pinta as novas paredes e tal. Não, tem pinturas lá que são históricas e tem que restaurá-las. E é um trabalho fantástico isso para fazer, e difícil pra caramba, né? Dificílimo. Você sabe que a biblioteca tem 3 pavimentos, e nos 3 pavimentos tem pinturas murais. Né? Pinturas em todas as paredes e em todos os tetos. E cada ambiente da biblioteca é uma temática diferente. O prédio da biblioteca é realmente uma riqueza, né? E ao longo do tempo, né, até por conta das questões climáticas, acredito eu, aqui de Porto Alegre, tem muita umidade e tudo mais, essa pintura foi se descolando em alguns dos ambientes da biblioteca, e em outros ambientes houve um processo de pintura de tinta neutra sobre essa pintura original, artística, né? Mas pintaram de forma desatenta, assim, pintaram em cima ou foi de propósito? O que tem em registro jornalístico, né, tem em registro histórico, é que na década de 50 começou-se esse processo de apagamento dessas pinturas artísticas, né, com pintura de tinta neutra em cima. Então,
Vários dos ambientes da biblioteca, aquela parte inicial da entrada e a parte do térreo, né, da entrada ali pela Rua Riachuelo, passaram por esse processo. Então, 5 camadas de tinta de cor neutra foram aplicadas ao longo do tempo. O que se diz é que na época, né, da década de 50, o diretor, como se fosse o secretário da Cultura da época, né, disse que essa pintura, né, precisava ser feita nas paredes da biblioteca porque aquela pintura artística, né, estava tomando a atenção das pessoas para a leitura. Então, elas não iam ler por causa da pintura. Por conta da pintura. Então, essa é a explicação. Pode-se, né? A gente pode refutar isso, mas enfim. Isso é o que está registrado, né, nos jornais. Nós temos lá matérias da época com essa explicação. E aí, no longo do tempo, 5 camadas foram aplicadas naquela parede. E hoje o que está acontecendo é o processo de restauro. Por que restauro? Que é para deixar do jeito que estava originalmente. Então, essas camadas são retiradas com bisturi e, uma vez tendo falhas, é repigmentado. É um trabalho artístico. O trabalho de restauro é lindo de ver, porque as pessoas visitam a biblioteca e veem esse processo de restauro acontecendo na hora. Assim, é muito lindo, é muito lindo. Ô, Ana, qual é assim o acervo, assim, mais ou menos, da biblioteca, de livros, de temas, né? E uma curiosidade, como é que os novos livros, quando chegam, tu falou que é uma preocupação, uma procura por livros também atuais, de temas atuais. Sim. Como é que é o critério? Como é que vocês compram esses livros, vocês recebem esses livros? Como é que funciona? Isso. A biblioteca, assim, a biblioteca é de 1871. Nossa Eu digo que Senhora. tem um setor lá, o nosso setor histórico, que nós chamamos de setor RS, que é onde tem os livros sobre o Rio Grande do Sul e os livros históricos, ou seja, do início, né, da criação da biblioteca. Então, nós temos um acervo muito variado e variado em temática e também ao longo do tempo. Então, nós temos uma coleção gigantesca de obras raras, que são essas obras antiquíssimas, né? Então, assim, nesse setor RS, nós descobrimos recentemente, eu digo descobrimos porque estou falando de um estudo feito agora, né? Que cerca de 50 mil exemplares desses livros raros, eles foram adquiridos, eles são, melhor do que adquiridos, eles foram publicados, 90% desses quase 50 mil, entre 1850 e 1871, que é a data de criação da biblioteca. Então, esses livros estão lá, né, que são livros históricos para você. E é interessantíssimo para você ver o que as pessoas liam naquela época, né? Outro Brasil. Outro Brasil. Você imagina que riqueza. E ao longo dos anos, das décadas, né, dos séculos, a biblioteca foi renovando o seu acervo. Então, hoje, a biblioteca conta com cerca de 180 mil volumes. Desses 180 mil volumes, cerca de 40 mil são disponíveis para empréstimo, porque esses que eu estou falando para vocês, esses históricos, não saem para empréstimo. O cara pode olhar lá. Para olhar lá, para fazer pesquisa, mais para pesquisador, é uma questão mais, né, ou de pesquisa ou como museu mesmo. Eu acho muito legal ver a própria língua portuguesa, como era escrita naquela época. Como era escrita, né? Completamente diferente. Totalmente. E aí, uma coisa que é interessante, né? Essa pergunta que me fazem, o que as pessoas estão lendo? Estão lendo tudo. As pessoas leem os clássicos, então tem espaço para o Machado de Assis, tem espaço para o Érico Veríssimo, tem espaço para o Shakespeare, tem espaço para o Gabriel Garcia Marques e tem espaço também para os autores de agora. Né? Jefferson Tenório, Ana Maria Gonçalves, né? Que agora foi eleita, inclusive, a Academia Brasileira de Letras. São dos livros mais lidos da biblioteca em 2024 e a gente está renovando essa mesma perspectiva. Ela foi um dos mais antes de ser indicado, então, não foi porque foi indicado, não. Legal. Não. E do Jefferson Tenório também, que é um sucesso, é genial o trabalho dele. Né? Então, você veja, são assuntos que de agora, né? São temáticas que estão sendo caras para as pessoas hoje em dia. Né? Tem o Faleiro também, que é autor aqui, também, que é muito lido.
sabe? Inclusive vai ser um livro de leitura do Clube do Livro da Biblioteca esse ano, agora em novembro, e foi escolhido pelo público, o livro que foi escolhido pelo público. Como é que é essa relação porque a biblioteca ela tem uma comunidade da biblioteca, inclusive como se fossem associados que ajudam a manter, né? Tem uma comunidade que participa diretamente, né? Sim, a biblioteca, assim, eu digo que tem duas relações distintas de acesso, né, ali de público à biblioteca. Tem a associação de amigos, que são um grupo de pessoas que são amantes da biblioteca, amantes dos livros, que nos ajudam e nos ajudam muito, né? Porque a biblioteca, sendo um órgão público, tem algumas questões que tendo uma associação, facilita a gente ter alguns acessos. Por exemplo, esse é patrocínio, né, que a biblioteca recebeu esse ano da Shell Brasil, aconteceu por conta da Associação de Amigos, que fez a proposição do plano anual junto ao Ministério da Cultura e foi agraciado pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet. Né? E tem esse grupo que está lá, nos acompanha, que isso tudo é muito possível por conta da Associação de Amigos, e tem o sócio diretamente da biblioteca, que é o sócio leitor, né, que tem a carteirinha para levar os livros emprestados. Ele paga uma mensalidade? Não, é uma taxa única só para confecção de carteirinha, taxa única de R$10. E uma coisa interessante, mas Ana, e se alguém chegar lá e não tiver os R$10? Não é por isso que não vai ser sócio. Claro que não é por isso. Então, basta ir, pagar R$10, vai até a biblioteca, isso, tem que ter uma foto. Um comprovante de residência, identidade, na mesma hora já pode fazer retirada dos livros emprestados. Então, assim, e vão perguntar, mas Ana, e aquela pessoa que vai ter uma dificuldade? Nós não temos dificuldade nenhuma, nós estamos ali para viabilizar que as pessoas peguem os livros emprestados. Então, quaisquer situações, por mais inusitadas que sejam, nós resolvemos na hora. O importante é o livro sair emprestado. Eu adoro que o livro durma na casa das pessoas. Ana, como é que é o nome do projeto com as escolas? É Leitura em Cena, é isso? Pode ser? Isso, tem o Leitura em Cena. Leitura em Cena jovens fazendo leitura de um texto, de um Sabe por que eu perguntei? Pode ser leitura em cena? Eu sabia que era, mas estava com medo de confundir, porque eu tenho um programa que é Cultura em Cena. Será que eu estou misturando com o meu programa e fazendo uma confusão? Então acertei. Leitura em Cena é um projeto lindo, que é estimular os jovens a fazer leitura, pegar textos para ler, adaptar esses textos para peça, né, para teatro, fazer então a encenação, eles fazem a montagem e apresentam para outros jovens. Esse é o Leitura em Cena. Nós temos também, né, que nós desenvolvemos mais recentemente, a BPE Mais Visitas, que é colocar a biblioteca mais acessível para os estudantes das periferias de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Então, esses jovens e crianças visitam a biblioteca e fazem atividades também que é para fixar essa relação com os livros e a relação com a biblioteca, com gamificação, com oficina e com tudo mais. Então, além de visitar o prédio e ter toda a experiência da linguagem atual, falando a linguagem deles. E assim, esse projeto é maravilhoso, porque eu conto que coisa de 3 semanas atrás, eu saí do meu gabinete, ia no toalete, passando pelo Salão Mourisco, aquele salão onde tem os shows, né, os eventos. Uma família, era férias ainda, férias de julho, uma família, pai, mãe, um menino ali, uns 6, 7 anos, e uma pessoa da minha equipe ali fazendo, ali conversando com eles. E aí eu parei, e olha a minha surpresa. Essa criança, esse menino ali de uns 6 aninhos de idade, tinha visitado a biblioteca com a escola dias antes e puxou o pai com a mãe pelo braço e foi apresentar a biblioteca. Ele que estava apresentando. E aí eu conversei com eles rapidamente, aí eu saí, ele estava ansioso para apresentar. Ele foi puxando o pai com a mãe, o pai e a mãe pela mão para levar para ele apresentar o elevador histórico. O elevador que é baseado no livro Divina a Comédia do Dante, né? Então a biblioteca tem essas coisas incríveis. E se cativa, né? lá no início, a criança, né? Aquilo fica, né? Isso é uma coisa incrível, uma criança que chegou em casa depois de fazer a visita com a escola e estava tão motivada que vou levar meu pai e minha mãe, que eles precisam ver.
Ana, deixa eu te perguntar, eu fiz uma colinha aqui, algumas coisas que eu queria saber. Então, por exemplo, essa é uma questão muito pessoal para ti, mas participar da história, primeira mulher negra na direção da biblioteca, tem um símbolo, sim, aí de representatividade. Isso aí tu vê que isso tem alguma influência? Como é que isso afeta no teu trabalho, no sentido de afetar, de as pessoas talvez te procurarem para falar sobre isso, porque tu passa a ser referência para um monte de gente, tem uma posição de direção, de destaque, né, de uma biblioteca de um estado, né, e uma pessoa negra que muitas vezes se vê com algumas paredes para ela se vê, olha ali, ó, olha onde é que está, né? Há esse impacto, né? Sim, você sabe, essa pergunta é muito boa, sabe, Nando, porque eu vou dizer para você, não é determinante, mas eu acho que tem uma certa influência, sim, esse fato da minha chegada com o que aconteceu depois do anúncio do meu nome. Né? O fato de eu ser a primeira diretora negra dessa instituição, que na época estava com 152 anos, agora já fez 154 anos, né? A biblioteca é de 1871. Ter causado uma celeuma, né? Uma estranheza, não uma estranheza pelo lado negativo, mas, né, de ser uma coisa diferente. Então, aquilo me chamou a atenção que talvez essa instituição tivesse muito fechada, né? Por que que nenhuma diretora, nenhum diretor negro assumiu essa biblioteca antes de mim? O que estava acontecendo ali naquele espaço? Então, talvez isso tenha sido um motivador para eu perceber que aquele espaço, aquela instituição estava precisando de ser oxigenada, né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho, dar essa oxigenada, eu acho que tem muito a ver com isso. Talvez, eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez seja isso sim, porque foi... eu falo para as pessoas que isso me assustou, assim, do sentido, tipo, não assustar eu digo sempre, as palavras que eu uso não é do lado negativo, é tipo assim, o que está acontecendo, né? Eu era da Petrobras Distribuidora, eu falei aqui no início do nosso bate-papo, Isso no Rio, Ana, Petrobras no Rio. No Rio. Um ano depois Naquela que eu sede assumi... linda ali no centro, aquele prédio bonito. Não, era a distribuidora, funcionava do ladinho do Maracanã. Ah, coisa boa. Em frente ao Cefet. Você é vascaína, né? Eu sou vascaína, Vascaína. E o filho Flamengo. Meu filho é Flamengo. Pois é, Gabriel fez isso comigo. Então, e eu já, no ano seguinte que eu assumi minha vaga no concurso, eu já era chefe da biblioteca, fiquei como chefe da biblioteca por 12 anos, depois assumi outras posições de liderança na empresa, não mais na biblioteca, recursos humanos, depois regulação. E tudo bem. E aí, não faço da minha melanina na pele, nada causava estranheza, era tudo muito natural. E, de repente, quando eu venho para cá e meu nome é anunciado, tipo, diretora negra, e que primeira e tal, eu falei assim, ué, gente, o que está acontecendo aqui? Então, eu percebi que a gente estava precisando dar uma oxigenada e é esse trabalho que eu tenho feito, né? E você sabe, Nando, que é uma coisa interessantíssima, que quando eu digo que essa coisa de oxigenar e tudo mais, é porque a gente de fato tem resultados, não é eu acho ou alguém acha, a gente tem resultados que são palpáveis. A biblioteca esse ano, o ano de 2025, nós estamos registrando um crescimento exponencial de empréstimo de livros, de pessoas lendo, de pessoas visitando a biblioteca. Em 2022, que foi o ano antes de eu assumir a direção da biblioteca, a Biblioteca Pública do Estado do RS havia feito 1.245 empréstimos. No meu primeiro ano... Quanto custa o empréstimo de um livro, Ana? Nada. Você está entendendo? Nada. E em 2023 nós fizemos 2.900 empréstimos e em 2024... 5.400 empréstimos. Esse ano, a projeção é de que a gente fique entre 11.500 e 12.000 empréstimos. Então, a gente sai de 1.200 em 2022 para quase 12.000 em 2025. É exponencial por isso. A gente está multiplicando por 10. É impressionante. Então, ou seja, são as pessoas indo à biblioteca, as pessoas lendo mais.
né, disso que eu estou falando aqui, tanto dos clássicos quanto dos livros mais atuais, com temáticas mais atuais. Isso é realmente impressionante. É uma coisa que talvez, não sei se é essa a definição, mas seria uma espécie de bibliodiversidade, né? Sim. Sim. E eu queria saber como é que vocês têm ampliado esse acervo, vozes de pessoas, de índios, sim. pessoas negras. Pois é, você acabou me perguntando isso e eu enveredei e não te respondi diretamente. No passado, o acervo da biblioteca era muito composto por doações, né? Mas desde que eu assumi, eu suprimi esse recebimento de doações, porque eu achava que nós tínhamos que trabalhar a composição desse acervo de uma maneira mais técnica, mais profissional. Então, assim que eu assumi, me reuni com a equipe, nós desenvolvemos um documento chamado Política de Desenvolvimento de Coleções, que é um documento que coloca as diretrizes de que livros aquela biblioteca tem que ter para atender o seu público. Então, você precisa conhecer o seu público e formar um acervo para atender esse público. É um trabalho técnico, não tem chute, né? Não tem chute, é um trabalho técnico. Então, você veja, olha que coisa interessante, quando eu digo para você, dos livros mais lidos, que livros são esses? São livros atuais, que nós adquirimos agora recentemente, e são os livros que estão sendo, um dos livros que estão sendo mais lidos. Veja que coisa interessante. Então, assim, você procura saber o que o pessoal está querendo. Os jovens não ligam para a leitura. Não é verdade. Os jovens são parte dos leitores da Biblioteca Pública do Estado hoje e que estão demandando as temáticas. Olha que coisa interessante. Então, é um material que é adquirido com recursos de associação de amigos, recursos do Tesouro do Estado. Então, o material todo que está sendo adquirido e o acervo sendo renovado. É o primeiro sábado de cada mês que vocês fazem aquela intervenção na rua? Isso, como é que é um pouco isso, Ana? Isso é uma parceria com a Secretaria de Cultura, né? Sim. A biblioteca né, uma instituição da Secretaria, é um braço da Secretaria da Cultura. E esse projeto também é magnífico. Eu digo que é um projeto que é meu filho. Eu tenho um carinho enorme por ele. Você sabe que essa última edição eu estava de férias lá em Salvador e eu vim direto do aeroporto para a edição. A edição começava meio-dia, eu cheguei às 11 horas da manhã e vim direto do aeroporto. Eu não fui nem em casa, fui direto. Porque é um projeto que é muito bonito, que é um projeto que ele meio que traduz essa minha gestão. Quando eu digo que esse movimento de trazer as pessoas para a biblioteca, o movimento de deixar a biblioteca viva, de fazer com que haja fluxo, as pessoas indo para a biblioteca e a biblioteca indo às pessoas. Então a gente faz, o BPE Mais Cultura, o nome desse projeto que acontece Mais Cultura, isso. No primeiro sábado de cada mês. Então nós colocamos a biblioteca na rua de fato. Então são expositores de livros, lançamento de livro, e isso ali ao longo da tarde toda, entre meio-dia e 6 da tarde, entre 12 e 18 horas, e para que as pessoas fiquem ali, comemorem e que falem sobre leitura, a gente tem atividades culturais, que aí é aquilo muito daquilo que eu falei, né? Da importância de estar juntando a literatura e o livro com outras artes, né? Então, nós temos shows de música, nós temos apresentação teatral, contação de história, apresentação de dança, isso tudo ali para estimular as pessoas. Isso aqui, a biblioteca fazendo isso, a biblioteca leva o que é livro, que leva a leitura, e aí a gente vai fazendo esse caldo todo e a coisa vai funcionando. E é um projeto que é muito bonito, que a gente percebe a cada edição que está ganhando mais público, está ganhando mais o carinho do Porto Alegrense, levando mais vida ali para o centro histórico. Então, assim, é um projeto bem interessante. Ana, como é que é a relação da biblioteca aqui, a nossa, que é do Estado, com outros municípios, com outras bibliotecas de outras cidades? Isso. A Biblioteca Pública do Estado faz parte do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, né? Eu, inclusive, sou, né, a coordenadora do sistema. E o que eu acredito que o grande papel da BPE é servir de espelho. Eu cuido muito disso, sabe? De levar para as outras bibliotecas, para os outros bibliotecários, para os outros gestores, né, das bibliotecas públicas municipais, o que nós fazemos aqui. A gente sempre, é como se fosse um laboratório. Só um parênteses, esses outros gestores, na sua maioria, eles têm essa graduação técnica que tu tem, graduação em biblioteconomia, ou tem gente que está ali que não é, de repente,
dessa formação? Sim, assim, as bibliotecas, isso tem até, é por lei, né, bibliotecário, biblioteconomia é uma profissão regulamentada, né, então as bibliotecas precisam ter um bibliotecário, não necessariamente o diretor da biblioteca vai ser bibliotecário, mas as bibliotecas públicas têm que ter um bibliotecário em sua equipe, né, para ser o responsável técnico pelas bibliotecas. Para entender esse teu planejamento. Isso, exatamente. Ideia, como é que funciona. Então, assim, o nosso papel, enquanto biblioteca pública, é servir sim de espelho, né? Eu entendo isso, eu trago para mim, enquanto diretora, essa responsabilidade, né, de servir de espelho para as outras bibliotecas e dizer que é possível. Eu digo muito isso, sabe, Nando? Quando a gente... mas ninguém está lendo, a biblioteca não existe mais. Eu digo, é possível, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui, isso é possível. Então, eu trago para mim essa responsabilidade e replico isso, né? Compartilho esse conhecimento, essa informação. E enquanto coordenadora do sistema, eu tenho feito todo esse trabalho, um trabalho de capacitação, de motivação para essas bibliotecas, para fortalecimento dessas bibliotecas públicas espalhadas pelo Estado também. E uma coisa que eu tenho reparado é que a gente também, nessas bibliotecas públicas, a gente começa também a girar essa chave. Você sabe que em abril nós fizemos um movimento bem interessante, que era uma programação coordenada nas bibliotecas públicas do Estado, que era para que todas as bibliotecas propusessem um projeto que tivesse como tema o Érico Veríssimo, para que nós aproveitássemos a efeméride dos 125 anos de nascimento do Érico. E nós tivemos cerca de 60 bibliotecas fazendo atividades por todo o estado. E aí tinha de tudo, tinha desde contação de história até projeção de filme, passando por exposição e tudo mais. Então é um trabalho de fortalecimento dessas bibliotecas públicas aí no estado adentro, né? Então, assim, coisas interessantíssimas estão acontecendo. Então, assim, eu estou bem satisfeita, bem feliz. Tem um mundo ainda pela frente, mas a gente vai trilhando. Ana, o que te motivou a estudar biblioteconomia? Onde é que tirou isso da cabeça? Foi desde criança? Como é que surgiu isso na tua vida? Pois é, embora eu gostasse de ler, né? Eu comecei a ler ali quadrinhos ali em criança, mas na realidade não foi um sonho de formação. Foi por acaso. Eu queria ser publicitária e tentei vestibular no iniciozinho da década de 90, final da década... Era dificílimo passar para publicidade, né? Todo mundo queria ser o Oliveto, o Guanais, né? O Oliveto. Então, era dificílimo. E eu tomei bomba 2 vezes. E vestibular não era como Enem. Você tinha que fazer vestibular para o UFRJ, vestibular para a UF. Ia para específico para uma universidade. Eu não tinha isso. Então, tomei bomba uma 2 vezes. Eu falei, puxa vida, mas eu tenho que entrar na universidade. Eu era uma menina de origem humilde e sabia, né, já tinha consciência ali, né, no início ali dos 20 e poucos anos, que eu precisava, né, ter um curso superior. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar para a universidade, eu vou fazer qualquer curso, mas eu vou entrar. E na terceira vez que eu prestei vestibular, eu olhei assim, falei, relação candidato, já que está difícil entrar para relação candidato-vaga muito disputada, eu vou tentar uma menos. E aí testei biblioteconomia, passei, né? Eu fui ali foi uma opção para passar no vestibular. Foi uma opção para passar no vestibular. Te apaixonou no meio da faculdade? Sendo bem sincera, foi isso. E aí o interessante foi o seguinte... Eu entro na faculdade, 1 mês depois, Nando, eu estava já estagiando na Biblioteca Nacional. Preciso dizer o que mais? Tem nada para dizer, né? E aí foi paixão, tanto pela faculdade, pela Biblioteca Nacional, por todo aquele universo. E aí, falei assim, não, gente, que publicidade nada, é aqui que eu vou ficar. E ali eu comecei um processo, né? Eu brinco que eu comecei a ficar muito estudiosa, eu queria só tirar 10. Aí eu fui... bolsista de iniciação científica, eu fui monitora por 2 anos, enfim, e aí quando eu me formei logo, né, no ano seguinte eu passei em vários concursos, né, e trabalhei 2 meses na Casa da Moeda, passei na Casa da Moeda, na Petrobras Distribuidora e na Universidade do Norte Fluminense, né, que é o ENF, né, que é lá em Campos dos Goytacazes. Quem me chamou primeiro foi a Casa da Moeda.
Fiquei 2 meses na Casa da Moeda, Petrobras, quando eu estava para começar, Petrobras me chamou para fazer os exames médicos. Só coisa grande, né? Casa da Moeda, Petrobras, é só coisa grandona, né? E aí entrei na companhia, então, em abril de 98 e fiquei lá até 2020. Que loucura, então tu foi assim, eu vou entrar nesse negócio. Foi desse jeito, foi por acaso. E também a oportunidade de estar na Biblioteca Nacional no Rio, né? Sim, aquilo é um encanto, né? Não tinha como não me apaixonar, né? Ô, Ana, da tua cidade, também é um lugar que eu não vi depois do incêndio, mas eu conheci bem o Museu Nacional. Aquilo foi uma loucura o que aconteceu, né? Imagino as pessoas que estavam envolvidas, que trabalham lá dentro, né? Você sabe que o Museu Nacional, ele tem, assim, com os cariocas, exerce um fascínio sobre nós, porque nós, desde miudinhos, visitamos o Museu Nacional, porque ele funciona dentro da Quinta da Boa Vista, Sim. Que era, né, a casa do imperador, e é num lugar lindíssimo, e é onde tem o Zoológico do Rio também. Então, o passeio para o Museu Nacional estava ali no nosso sangue. Então, assim, era assistir aquelas chamas subindo e chorando. Todo mundo, isso foi uma comoção, assim, absurda, né? Mundial, né? O mundo todo falando daquilo. O mundo todo, e a riqueza daquele acervo, tudo aquilo, né? E muitos anos para recuperar, muitas peças que não tinham reposição. O museu tem essa questão, né? Não tem reposição. Mas reinaugurou agora com algumas conseguiram recuperar algumas coisas, enfim. E que bom, né, que voltou agora, reinaugurou. Eu ainda não visitei, né, depois, que foi recente, né? Sim, foi bem recente. A gente está aqui até na programação com um documentário da TV Brasil sobre essa restauração, que é bem legal também. Sim, que legal. Não, o processo de restauro é lindo. Eu soube até que teve aproveitamento das madeiras para confecção de instrumentos musicais. Olha só que loucura. Sim, assim, então, assim... E o Rio tem isso, né? Tem muitos locais, assim, de cultura que são muito icônicos, né? E o Museu Nacional é um deles. Né? Ana, a enchente, claro, a biblioteca fica num ponto alto, mas ela afetou toda a cidade. Ela afeta de alguma maneira... Ela chegou a afetar a biblioteca no seu funcionamento? Assim, graças a Deus não. A biblioteca, como, né, você bem disse, a biblioteca fica na parte alta ali do centro histórico, né? Então não teve nenhum dano. O máximo que aconteceu conosco foi que nós ficamos fechados durante 20 dias, porque não tinha nem água, nem luz, por óbvio também não tinha internet naquela região, né? Mas a biblioteca não sofreu nenhum dano, nada se quebrou com vento, nada voou, a biblioteca realmente ficou intacta, né? Não teve nenhum dano. O processo de restauração continua lá dentro, continua o trabalho o processo continua. Começou uma nova fase agora em fevereiro desse ano, que eu convido as pessoas para irem na biblioteca para acompanhar. É uma etapa que é lindíssima. Então, está sendo feita a parte da entrada da parte de leitura, que nós chamamos de setor de referência. Aquele portal que estava bastante detonado já está todo restaurado, onde tem os anjinhos. Está lindo demais. Vale a pena a visita, inclusive, para, além de ler, de pegar os livros emprestados, ler conosco, para participar dos eventos e também acompanhar o processo de restauro, que é muito bonito. O processo de restauro que é bem legal. Ô, Ana, quando tu pensa assim que tu pretende deixar na tua passagem na biblioteca, que seja muito longa ainda, mas que impacto no estado tu quer deixar? Olha, minha marca foi essa aqui na biblioteca. Você sabe, Nando, eu fico pensando nisso. Eu falo assim, não estou deixando legado ainda. Não estou deixando legado ainda. Eu quero que sim, que essa questão dos números, os números são muito importantes, não somente para contar, mas para dizer isso, para mostrar isso, que é possível que as pessoas sejam estimuladas e que as pessoas voltem a ler. Eu quero que isso fique marcado. Se isso acontecer, eu vou realmente ficar bastante feliz. A gente está num processo, né, de consolidação dessa mudança de chave, né, de mostrar que sim, que as pessoas estão lendo, que as pessoas estimuladas, uma biblioteca convidativa, uma biblioteca viva é capaz de fazer com que as pessoas voltem a ler, que voltem a pegar o livro, que voltem assim encantar com a literatura. Então eu já vou ficar bastante feliz se isso, não só enquanto eu estiver e depois que eu for também, que continue, né, nesse crescente, não só a BPE, mas as bibliotecas todas
públicas do Rio Grande do Sul. Ana, tu chega a acompanhar como é que é nas grandes cidades do mundo, assim, como é que são as bibliotecas, como é que elas, funcionamento, os projetos, como é que funcionam? Sim, sim. E é muito nessa linha, né? Essa questão do estímulo, né? A biblioteca ser esse espaço convidativo. A biblioteca não pode ser mais aquele espaço fechado, sisudo, do jeito que era antes. Então, inclusive no mundo tem essa discussão de pode ou não comer na biblioteca. Tem essas questões também que são, pode ou não ter barulho. Então, essas questões todas são muito discutidas, né? Essa questão da diversidade, da acessibilidade, de fazer com que esse espaço seja convidativo para todos os públicos. Na BPE nós temos também essa preocupação, né, de ser essa biblioteca mais acessível para o público cego, de baixa visão, o surdo, os neurodivergentes. Então, a biblioteca moderna está com toda essa preocupação, né? Então, tem coisas que têm acontecido no mundo que são aquelas reading parties, né? Que começam lá nos Estados Unidos, que é essa festa de leitura. É isso. É celebração, é festa, né? Levar a leitura, levar um livro para as pessoas. Isso, e fazer isso com que isso seja algo prazeroso, né? Algo gostoso. Então, assim, eu tenho uma coisa, Nando, que eu digo sempre, que é assim, olha, muito em cima do que a gente falou no iniciozinho do nosso bate-papo. A biblioteca pública, estou falando sempre de biblioteca pública, tá? Porque tem outros tipos de bibliotecas diferentes, a biblioteca especializada, a biblioteca escolar, estou falando da biblioteca pública, que é aqui o meu objeto, né, de trabalho. A biblioteca pública hoje não é mais aquele espaço que você precisa ir, né? Porque você não precisa mais ir para fazer a sua pesquisa de escola, a sua pesquisa de faculdade. Vai o pesquisador, tá muito em cima daquela história que eu falei. Mas as pessoas vão à biblioteca pública porque escolhem ir, porque querem ir. E essas pessoas, para escolherem e quererem, elas precisam ser estimuladas. Esse espaço precisa ser convidativo. Esse espaço, porque você está disputando, óbvio, você está disputando com outras frentes de lazer, de prazer. Então, você tem que ser convidativo, você tem que ser prazerosa. Então, é isso. Então, você tem que cuidar do ambiente, você tem que cuidar do acervo, você tem que fazer atividade que convide essas pessoas. E as bibliotecas que estão, né, bem aí pelo mundo, tem vários exemplos incríveis, né? Europa, aqui na América Latina, Colômbia tem muito disso, né? Aqui no Brasil tem bibliotecas assim importantíssimas, né, públicas, tão preocupadas com isso. Então, o nosso papel é seguir nessa linha e saber que dá certo, né? Que é possível, né? Eu digo sempre. Algumas pessoas me perguntam, eu falo da biblioteca, mas como é que eu faço? Eu chego lá, como é que é para entrar? Você vai até lá, dá boa tarde, bom dia, para as pessoas assim, entra, cara. É assim. Eu digo sempre que é só chegar. É só chegar. É só chegar e é todo mundo muito bem-vindo, né? Eu digo sempre que é bem-vindo para fazer pesquisa, para fazer leitura local, para levar livro emprestado, para passar o tempo na biblioteca. Tem pessoas, Nando, que vão de manhã com o seu notebook, sentam na mesa e ficam trabalhando o dia inteiro. E a gente adora que isso aconteça, né? Que as pessoas fiquem... Tem gente que entra lá e sobe, fica lá maravilhado com a biblioteca e de repente senta lá no salão mourístico e fica lá. Tem gente que entra e pede a chave do piano para tocar piano durante a tarde. E pode? E pode, claro que pode. Depois a gente afina, depois a gente chama lá, peçam para afinar. Mas é isso, a gente quer que as pessoas fiquem à vontade, né? É convite, né? Então, eu cuido muito com a equipe, todo com a equipe de apoio, né? Os vigilantes, o pessoal de apoio de serviços gerais, a equipe toda de funcionários, para que a gente receba muito bem o visitante, né? Que a pessoa, quando tem uma experiência positiva, a pessoa volta. Vide o caso do nosso pequeno leitor, que voltou com o pai e a mãe, né? Voltou ele de guia turístico. Ou nos clássicos, assim, gaúchos, por exemplo, o Érico é o mais procurado, o Érico Veríssimo? O Érico é muito, muito procurado. Érico é uma coisa, assim, que é impressionante. Érico está sempre entre os 10 mais lidos no ano. É um Machado de Assis, ele também é procurado. Machado sempre. Machado, Clarice Lispector bastante também. Deixa eu ver quem mais, assim, de brasileiro. Tem esses mais recentes, né? Mas tem muita coisa. O livro
do Itamar Vieira, Torto Arado, é muito lido também. Tem muita coisa que é lida. A Marta Medeiros também é bastante lida. Então, assim, patrona da próxima feira agora. Patrona da próxima feira. Faracu também no ano passado. Faraco. Então, você sabe que meu vizinho de Zona Sul. Que essas coisas acontecem. Olha como é que é interessante essa relação com o livro. Quando tem algum nome muito em voga, as pessoas procuram aquele nome para ler mais. Olha que coisa interessante. Então, assim, o Tabajara Ruas, quando foi patrono, também foi muito lido. Ano passado, acho que foi ele, Foi o ano passado, ano retrasado. Acho que foi ano passado, então, assim, isso é interessante. Quando que a literatura, por isso que tem que estimular, você está entendendo? Quando o nome está muito em voga, as pessoas procuram mais aquele autor, aquele título para ser lido. Isso é uma coisa bem interessante. Ô, Ana, se te botasse num lugar deserto, assim, que tu vai pra Lua, por exemplo, assim, né? Se pudesse levar um livro só, da biblioteca pública, lá de dentro, que pudesse levar um livro só. Meu Deus, que coisa mais difícil. Isso é muito difícil, mas eu vou contar para você o seguinte, tem um livro que eu sempre, tem 2 livros que eu sempre falo muito, assim, do meu encantamento tendo esses livros na mão. Metamorfose do Kafka. E Dom Quixote. Dom Quixote, Dom Quixote. Gente, porque é uma coisa assim de você entrar no universo. O Metamorfose, eu conto essa história para as pessoas, que quando a primeira vez que eu li, eu era adolescente, eu ficava irritada quando alguém me chamava. Eu estava lá lendo assim, completamente... Não posso agora! Estava me incomodando. Poxa, Dom Quixote, quando você entra naquele mundo, assim, você vai lá para aquela época, assim, seriam esses. Tem muita coisa maravilhosa, mas, assim, de experiência minha com o livro, eu posso falar desses. Olhando agora, Ana, para os próximos anos, para o futuro, assim, que projetos mais te animam e que está na tua cabeça alguma coisa nova, o que tu está projetando daqui para frente, nessa tua inquietude à frente da biblioteca? Você sabe que assim, os projetos vão brotando, assim, as ideias vão brotando, algumas a gente consegue colocar em prática e dão certo, outras não, outras... Você sabe que tem isso, essa pergunta é boa pelo seguinte, tem casos também de insucesso, que a gente também toca e a gente percebe que não deu certo e a gente tem que repensar. Eu gosto de contar a história do clube de leitura da BPE. O clube de leitura da biblioteca, quando eu cheguei, já existia, eu segui com esse projeto, porque é um projeto muito interessante. Imagina, as pessoas leem o livro, né, cada um de suas casas, de seus espaços, e de repente se juntam para fazer aquela discussão. Então, eu acho isso magnífico. É muito legal. Mas até o final do ano passado, o nosso clube não estava bem. Nós fazíamos uma seleção incrível, preparávamos tudo e poucas pessoas apareciam para fazer a discussão. Aí a gente pensou assim, não, reunir no iniciozinho desse ano com a equipe, a gente precisa repensar isso aqui, porque não é possível. E em contrapartida, nós víamos que nas redes sociais os clubes de leitura estavam bombando. Eu falei, o que está acontecendo? Então, a gente pensou o seguinte, temos que repensar tudo isso. E nós fizemos um trabalho, Nando, que é muito legal, que foi inclusive um input que eu recebi da escritora Morgana Kretzmann. A Morgana é autora do livro Água Turva. Sim. Né? Ela é gaúcha, né? Tá lá em São Paulo. E aí ela me visitou no iniciozinho do ano, lá na biblioteca, e aí eu comentei com ela, né? Ela a gente falando sobre Clube do Livro e tudo mais. Aí ela falou assim, Ana, você sabe que as pessoas gostam de fazer parte do clube, uma carteirinha, alguma coisa. Aí eu falei assim, poxa, isso aí eu acho que pode ser interessante. Me reuni com a equipe e a gente repensou todo o clube. Nós fizemos, então, uma inscrição para as pessoas se inscreverem no clube. Ou seja, todo mundo que vem está inscrito no clube. Então, assim, em uma semana que nós lançamos o projeto, tínhamos 260 pessoas inscritas, né, respondendo o formulário. E essas pessoas, então, eram as pessoas que iam nos ajudar a formatar o clube de 2025. Então, essas pessoas que sugeriram os dias, os horários
e os títulos que iam ser lidos ao longo de 2025. Fez um mega comitê de organização. E o que aconteceu? As pessoas responderam. Nós temos, então as pessoas, primeiro, nosso clube funcionava às 5h30 da tarde, durante a semana. As pessoas, mas esse horário não é bom, eu consigo chegar. Opa, então, se as pessoas estão dizendo isso, vamos embora repensar. Então, quais os horários? Passou, então, para 19 horas na última quarta-feira do mês e para 10 horas da manhã no último sábado do mês. E o que aconteceu? O clube está bombando. As duas, então antes era uma edição só que chegava meia dúzia de gato pingado, Nando. E agora os encontros estão cheios. Sim, aquela ideia de pertencimento, todo mundo é organizador, né? E todo mundo recebe uma carteirinha super simpática a cada participação, as pessoas recebem um selo e depois de 3 encontros recebem um brinde. Então a gente vai estimulando. E é um espetáculo. E as discussões é para acontecer em 1h30 e passa de 2 horas e o pessoal quer discutir mais e quer falar mais e é maravilhoso. Então foi assim, como que nós fizemos? Eu com a equipe, nós nos reunimos ali em janeiro, fizemos uma curadoria de 2 livros por mês, para que o clube, então, decidisse qual dos livros seria o livro lido em cada mês. Então, no iniciozinho do ano, nós já divulgamos todos os livros que seriam lidos até dezembro. Então, já teve de tudo. Já teve Orlando, da Virginia Woolf, já teve o livro da Bell Hooks, já teve 1968, do Zueni. Nossa, a gente Zueni Ventura? Sim, já tivemos. O Ano que Não Terminou. O Ano que Não Terminou. Nossa, a gente teve muita coisa maravilhosa. E esse mês é o Americaná, da Chimamanda Adichie, né? A nigeriana. E nós trazemos... O pessoal lê e se reúne para debater o livro. Sim, se reúne para debater. E nós trazemos também, todo mês, um mediador, um especialista, um professor, para mediar aquela leitura. Eu ia te perguntar quem era o mediador, então vem um especialista para mediar. Vem um especialista. Para esse livro da Chimamanda, vem a Tuila, é uma doutoranda, ela é gaúcha, mas ela é doutoranda, acho que da UFMG, que é especialista em estudos de história africana e tudo mais, ela que vai ser a mediadora desse livro. Eu imagino que os maiores frequentadores de irem sejam do centro ou não? Do centro histórico ou não? Não, vem gente de todos os lugares. Olha aí que legal. Você sabe que no ano passado, um dos nossos leitores mais assíduos, ele vem acho que não sei se da Restinga, vem de bem longe. E aí ele leva, a história dele é bem legal também, que ele leva muitos livros e na semana seguinte, uma vez por semana ele vai na biblioteca. E aí ele, na hora de renovar, de trocar os livros, alguns ele renova. E ele renova por quê? Ele explicou para a bibliotecária de referência que a mãe dele também lê. Então, às vezes, quando ele precisa renovar, porque não deu tempo de ele e a mãe lerem, e ele renova. Quanto tempo que uma pessoa tem para ficar com o livro, Ana? Isso, assim, por regra, né, porque a gente tem que ter um mínimo de regra, são 15 dias. Mas, em alguns casos, por exemplo, um livro em braille, então, são muitos volumes e aí... Então, a gente já Um livro de 500 páginas, um de 100. De um mês, exatamente. Um livro como da Ana Maria Gonçalves, O Defeito de Cor. São 900 páginas, então não tem como. Então, a gente já parte ali de um mês. Então, é isso que eu falei, né? A gente cuida muito para isso. Eu falo para a equipe que é sua excelência o leitor. Então, é sempre o melhor para ele. Então, tudo é pensado para que seja o melhor para o leitor. Muito legal. Ana, estamos terminando, chegando já no final. Queria que tu olhasse aí, aquela câmera ali da Ana, convida esse povo para ir lá, quem não foi ainda, conhecer a biblioteca e sair de lá de carteirinha, inclusive. Sim, sair de carteirinha. É isso aí, pessoal. A Biblioteca Pública do Estado está aberta para todos os públicos, como eu falei aqui nesse bate-papo maravilhoso aqui com o Nando. Para todos os públicos, de segunda a sexta, de 9 às 18 e aos sábados, de 9 às 17. E é aberta para leitura local, para empréstimo de livros, para visitar e conhecer o prédio, que é riquíssimo. O prédio da biblioteca é um prédio que
exala poesia. A biblioteca, o prédio é construído com base em livro. Imaginem vocês que tem um elevador que é baseado no livro Divina Comédia do Dante. Tem mobiliário que são baseados em livro. Então, assim, vale a pena a visita. Então, esperamos vocês e acompanhe também a programação da biblioteca nas redes, né? Nós alimentamos tanto a página da biblioteca, basta colocar Biblioteca Pública do Estado RS no Google, encontra lá o site, encontra também, dá para fazer a pesquisa no catálogo pelo site, tem lá catálogo online, para você saber se temos ou não o livro, para quando chegar lá já fazer a pesquisa direto. E também o Instagram e Facebook. O Instagram é bpe.rs, lá colocamos toda a programação, tem um mundo de coisas interessantes lá e esperamos vocês. Muito bom, muito bom. Dá um beijo aqui, Ana. Obrigado, querida. Obrigada, Valeu. Nando. Diretora da Biblioteca Pública do Estado, Ana Maria de Souza, foi a nossa entrevistada aqui no RS Play Entrevista. Obrigado pela companhia, gente. Até mais.